Bom dia, Regis. Bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre uma questão que está em âmbito nacional, mas que hoje, nesses dias em Campinas, tem uma importância um pouco maior. É sobre a questão das escolas militarizadas, da militarização da educação e a perspectiva de implantação em Campinas, na MF Odila, de uma escola militarizada. Há quem acredite que uma militarização da escola garante uma maior disciplina, uma maior organização, e num ambiente, num contexto que nós vemos hoje, de situações de professoras e professores, trabalhadores e trabalhadoras da educação, por vezes intimidados, ameaçados por estudantes, e a gente sabe que isso acontece, parece que a militarização é a melhor solução para isso. Bom, primeiro é preciso considerar que há um contexto para que essas situações aconteçam, situações eventualmente de violência, seja verbal ou física, em relação a trabalhadores e trabalhadoras da educação nas escolas. Há um contexto, né, não só em Campinas, mas no Brasil, uma crise social, uma série de questões que não têm sido encaradas com a devida seriedade, do ponto de vista de política de educação, de política social, de política de segurança pública e direitos humanos. Mas qual é a ideia da militarização? Que escolas onde a parte disciplinar será controlada por militares, elas terão uma melhor condição de disciplina. Será que a escola é o lugar adequado para virar um quartel? Essa pergunta que deveria ser feita por todas as pessoas que têm alguma simpatia pela ideia da militarização. Afinal de contas, a escola é um ambiente de aprendizado. E o aprendizado é importante pensar no espaço mais plausível, mais adequado para essa aprendizagem, onde alunas e alunos possam exercer o senso crítico e onde se expressem, inclusive, aquelas condições daqueles estudantes, daquelas estudantes naquele ambiente. Por exemplo, algumas pessoas não sabem, mas já há situações de escolas que foram militarizadas no Brasil e onde se impôs, por exemplo, um determinado padrão de corte de cabelo. Agora, mas qual é a importância disso? Bom, se um jovem que é negro, afrodescendente e que na sua família se cultiva, por exemplo, os valores da negritude, em alguns casos da cultura Rastafari e outros tantos valores da cultura afro-brasileira, negra, e ele tem o cabelo comprido, com tranças, né, nos chamou dreads, como se fala, e a escola determina que não pode usar esse cabelo, porque isso já andou acontecendo em escolas militarizadas. Mas isso tem que ter um padrão. Não, não tem que ter um padrão. As pessoas têm que ter o direito de expressar as suas identidades culturais. Numa escola pública, porque é importante dizer, se eventualmente numa empresa acontecesse, uma empresa privada, uma pessoa dizer, não, eu não quero aqui pessoas trabalhando usando o cabelo pintado de arco-íris. Bom, alguém poderá discutir, mas eu quero ter um padrão, mas numa empresa privada. Agora, uma escola pública que segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, ela reitera, reafirma o que já está na Constituição. A escola é um lugar de aprendizado que deve ser garantida a pluralidade, a diversidade. Então, a militarização vai no sentido contrário, na imposição de padrões. E isso já aconteceu em escolas militarizadas. Até porque, vamos combinar, a vivência militar, quando se entra, por exemplo, no quartel, o corte de cabelo. Mas isso é no quartel, nas Forças Armadas. A Constituição prevê a existência das Forças Armadas e ninguém questiona que existam escolas de formação dos militares. Desde uma escola de cadetes, uma academia militar de agulhas negras, a formação de militares nas suas escolas não estão sendo questionadas. É bem verdade que também nesse caso tem que se coibir abusos, que por vezes são noticiados. Talvez menos até em escolas militarizadas, mas nos quartéis. Agora,
impor em escolas, que são escolas para todas e para todos. A lei de diretrizes e bases impõe, aliás, impõe inclusive nas escolas privadas. Tem gente que não entende isso, que uma escola privada é uma escola religiosa, mas ela tem que respeitar a diversidade, porque ela é uma escola que também se orienta pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a Constituição Federal. Então a ideia de que a militarização vai trazer paz às escolas é falsa. Ela poderá trazer repressão, mas a história já mostrou que aquilo que existe na realidade, de anseio, de desejo, de vontade, a repressão não resolve. Ela pode abafar por um momento, mas depois abre a panela de pressão, a tampa estoura. Então é muito falsa essa ideia de disciplina com base na militarização. Mas tem escolas militarizadas que tiveram bons resultados. Bom, vamos ver os investimentos que tiveram. As escolas públicas, no geral, têm tido os investimentos adequados? Essa pergunta deveria ser feita. Os salários dos professores, há uma valorização da condição de trabalho das professoras e dos professores, educadoras e educadores em geral, trabalhadores na educação? Não, nós sabemos que não. Olha o estado de São Paulo, a vergonha que é o salário aqui. O Maranhão pagou quase 3 vezes o salário do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é muito mais rico. Então a melhoria da condição de vida, de trabalho dos professores e professoras, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação é fundamental. Então a ideia de militarização como uma resposta a essa necessidade de uma organização, uma disciplina, é uma ideia errada. Porque senão a gente vai transformar o Brasil inteiro num quartel. Nós temos que ter capacidade de nos organizar na vida civil, dando conta de organização, de disciplina, mas dando conta de democracia, de liberdade de expressão, de convívio da diversidade e do respeito à diversidade. Então é fundamental. Hoje vai acontecer uma votação na Escola Odila e nós trazemos essa reflexão para pedir à comunidade que vai votar e às pessoas aqui de Campinas que estão pensando esse tema, que não caiam no conto de sereia de acreditar que a militarização das escolas seja uma resposta ao problema de violência, de insegurança, de indisciplina. Não, nós temos que resolver isso com diálogo, com melhoria de condição das escolas e com melhoria de condição de vida da população em geral. Porque achar que a militarização da escola, transformá-la num quartel, vai resolver questões que vêm de fora da escola, isso aí é, com devido respeito, vai às beiras da irracionalidade. Então, por escolas que respeitem a diversidade, por escolas que respeitem os princípios da Constituição, da Lei de Diretrizes Básicas, da educação e, portanto, não a militarização das escolas.